Então, meninas, essa aqui é a tabela, tá? Ó, ela ficou assim. Aqui eu usei uma cartolina para colar a tabela que eu imprimi. Então, eu vou mostrar pra vocês aqui, basicamente, como ficou. A rotina do Enzo. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tarefas pra fazer durante o dia. Então, aqui eu coloquei as horas que ele tem que cumprir. E aqui de segunda a sexta, tá bom? Então, qual é a atividade dele? Ir pra escola e não pode chorar. Então, na hora que ele volta da escola, ele vem aqui comigo e se ele não tiver chorado, ele pega a carinha... Opa, é difícil achar uma carinha feliz aqui. Aqui, ó. Ele pega uma carinha feliz e coloca aqui, que significa que ele foi pra escola e não chorou. Aí, eu coloquei que ao voltar da escola, 11h30, ele tem que almoçar, comer tudo. Coloquei a Magali aqui comendo tudo. E aí, se ele comer tudo, ele vem aqui e cola mais uma carinha. 12h30, dormir. 2h da tarde. Meio dia e meio eu coloquei pra tirar uma soneca, porque senão a criança fica muito enjoada. Então, depois do almoço, eu coloco ele pra dormir. Talvez eu dê um banho aqui no meio dessa rotina, né? Vai depender do dia, se tiver calor, se ele tiver suado. E aqui um lanchinho da tarde às 2h. E aí eu coloquei um momento de diversão pra ele. Por que eu não coloquei horas? Porque assim que ele terminar o lanchinho e até às 6h ele vai ter esse momento de diversão que ele vai poder escolher, assim, brincar com o carrinho, assistir. Aqui no jantar vai ser às 6h, tá bom? Coloquei também a mesma fatinha da Magali comendo. E aí tomar banho às 19h pra poder dormir, ir pra cama às 20h. Tá bom? Aí aqui embaixo eu coloquei as regras da casa, que eu falei pra vocês que nós vamos acrescentar. Aqui, ó, regras da casa. Não pode gritar, não pode chorar sem motivo, tá vendo, ó? Bagunçou, arrumou e usar o banheiro, porque era a atividade exclusiva do Enzo. Gente, aqui como vocês podem ver, ainda tem, faltou velcro. Então a fita 3D tá aqui colada pra gente colocar. 3M. Ah, é 3M. Não era isso que eu ia falar, né? Ah, dupla face. Então, gente, aqui igual eu falei pra vocês, a gente vai mexer nesse sábado e no domingo. Por quê? Porque a rotina dele é bem diferente, tá bom? Aqui é a premiação dele, que a gente também vai colocar. Se ele passar a semana inteira aqui, bem, ele ganha a estrelinha, entendeu? E depois, aqui, gente, pra vocês terem uma noção, a gente começou ontem isso, né? A partir das 8, então ele jantou tudo pra vir colocar, na ansiedade de vir colocar a carinha aqui. Aí depois ele tomou banho, porque ele sempre chora e não deixa lavar a cabeça, então ele deixou. Então ele ganhou uma carinha feliz e ele foi dormir. Ele não deu trabalho pra dormir. Ele deitou, conversou um pouquinho, pediu pro papai deitar com ele. E aí ele dormiu. E aí, aqui embaixo, ele ganhou essas carinhas aqui. Hoje, no caso, no dia seguinte, a gente coloca essas regras da casa. Porque ontem ele não gritou e ele não chorou sem motivo. E ele bagunçou, mas ele ajudou a organizar tudo. Aí hoje a gente já colocou algumas carinhas aqui, né? Porque ele não foi pra escola, mas o que ele fez de manhã? Da escola é o café da manhã dele. Então, aqui no sábado e no domingo é o café da manhã que a gente vai colocar. Ah, mas ele não come nada pra ir pra escola? Gente, ele toma café da manhã lá, então aqui ele toma um copo de leite, mas eu vou mudar isso. Eu vou colocar ele pra começar a tomar café da manhã aqui e tomar banho antes de ir pra escola. Então, ele almoçou tudo ele almoçou tudo e ganhou a carinha também de feliz. Então, é basicamente isso, viu, gente? Que o Enzo, assim que tá o painel do Enzo... E tá colado na porta do quarto dele, gente. Ele tá ali deitado, ó, ele tava brincando. Tá? Aí, como eu falei pra vocês, ele tá dormindo, sim, agora é um pouquinho mais a meio-dia, né? Só que como hoje a rotina é diferente, eu não importei. Então, por isso que eu falei pra vocês da questão de eu mudar isso daqui. E aí, como a gente fez? A gente colou os velcro, tá? Nas carinhas. Então, as carinhas ficam todas aqui nessa caixinha, uma caixinha de leite, tá? Meu marido encapou.
E colocamos esse Rubble para ficar mais coloridinho. E a gente vai decorar um pouco mais esse painel aqui. Mas por enquanto tá super legal, gente, ó. Pra vocês verem aqui, ó, pra vocês verem, ó. Sai e cola. E sai, tá vendo, ó? Muito legal, né? Também gostei muito dessa ideia que nós tivemos. E é isso. Bom, meninas, é isso. Aqui está meu painel. E eu queria avisar pra vocês que lá no canal da minha amiga Ana Aguiar, eu vou deixar o link do canal dela aqui embaixo, tá bom pra vocês? Também vai ter vídeo de rotina, de tabela de rotina do filho dela. A gente tava conversando e aí nós resolvemos as duas fazerem. O vídeo dela tá super diferente, talvez se o meu não supriu a sua ideia, a sua expectativa, o dela, né, talvez atinja aí, porque são rotinas diferentes, são crianças diferentes e são necessidades diferentes. Então eu acho super legal vocês ir lá, dar uma conferida. Não esqueça de comentar, vir pelo canal da Casa da Mamãe Elida ou pelo canal da Elida, que ela vai gostar muito de receber vocês lá, tá bom? E é isso, meus amores, um big beijo e até mais! Bom, gente, pra quem conhece um pouco do meu canal, da minha história, 2017 foi um ano muito turbulento, de muitos acontecimentos. E do meio do ano pra cá, do fim do ano pra cá, a gente teve muitas mudanças, aconteceu muitas coisas e isso mexeu um pouco com o meu filho, com certeza. Como mexeu comigo também, uma criança de 3 anos, né? Essas coisas podem um pouco afetar o psicológico delas e atrapalhar o desenvolvimento. Então eu tava percebendo que o Enzo tava ficando muito estressado, sem respeitar limites, sem comer, não queria mais tomar banho no horário. Ah, mas toda criança tem essa fase, sim. Só que o Enzo tava tendo uma dificuldade enorme pra conseguir colocar ele numa rotina. Quando eu tinha foco, o que acontecia? As coisas simplesmente não aconteciam. Eu por mim mesma, eu sei que eu estava bem desorganizada. Eu fiquei muito atrapalhada aí com os acontecimentos, então baguncei tudo. Então eu resolvi que eu precisava de mudar isso, porque o Enzo a gente mudou de casa 3 vezes, não, 2 vezes do final do ano pra cá, né? É que no começo do ano a gente mudou pra lá, pro apartamento, e depois a gente mudou pro sítio, e ele se apegou muito ao sítio, ele gostou muito do espaço, porém a gente não ficou um mês lá. A gente já teve que se adaptar aqui de novo, novamente. Depois chegou aqui, ele teve que mudar, o pessoal da escolinha mudou, né? Não é mais a mesma escolinha que ele estava, então mudou os monitores, coordenadores, os amiguinhos. Então tudo isso bagunça um pouco a cabeça da criança. Então assim, o Enzo, ele não estava dormindo no horário, tinha dias que a gente fazia de tudo pra ele dormir, desligava e ele continuava a 1000 por hora, parecia que tava ligado a 220, sabe? Com tudo apagado, tudo desligado, eu deitada, assim, fingindo que tava dormindo e ele brincando pela casa, andando. Eu colocava ele na cama, ele chorava, esperneava, eu perdia a paciência, começava a ficar estressada e começava a gritar. E assim, gente, eu sabia que não adiantava, então eu respirava fundo e falava assim, eu vou ficar deitada e assim ele vai dormir. E aí, gente, outro problema que eu tava tendo era com alimentação. O Enzo não tava comendo, ele só quer saber de beber leite. E o Enzo, ele já, como vocês conhecem a história dele, ele tem um histórico, assim, de dificuldade com leite, porque ele já é alérgico. A gente pensou que essa alergia tinha cessado, porém ela não cessou e voltou com sintomas diferentes, gente. Além de tudo isso, ele começou a ficar bem ressecado, sabe? Ele só queria saber de leite e não conseguia fazer cocô porque ele não tava comendo direito, ele não se alimentava direito, ele só vivia do leite e eu tava dando leite comum porque ele tinha sido liberado pra gente fazer o teste. E ele começou a ficar dias sem fazer cocô, começou a apresentar febre, teve que fazer lavagem. Enfim, gente, quando começou a acontecer uma porção de coisas que realmente estavam atrapalhando ele, estava, né, deixando ele muito estressado, uma criança muito rebelde. E assim, ele chora muito para entrar na escolinha, chora muito para acordar, para tudo ele chorava e tava muito mole. Então eu vou nela. Então eu procurei alternativas, né? Procurei bastante no Google sobre tabela de rotina, tabela de regra. E, gente, confesso que tinha muita coisa, porém nada que eu estava procurando. Porque o que eu precisava era de uma rotina pro Enzo. Então isso eu tinha que criar, eu percebi que era isso. Porque lá tinha regras que a criança tinha que escovar os dentes, dobrar a roupa, bababá, essas coisas, guardar os brinquedos e tal.
E eu sei que o Enzo precisa disso sim, mas não era isso que eu tava querendo mostrar pra ele no dia a dia. Eu queria mostrar pra ele montando uma tabela de incentivo que funcionasse de uma maneira que ele soubesse que ele tinha que cumprir algumas normas da casa, algumas coisas da casa, e que ele, se ele fizesse isso, ele ia estar sendo uma boa criança e ele iria receber um prêmio pra isso. Então, eu procurei bastante, até tinha algumas coisas assim, esporadicamente, mas eu resolvi montar a tabela do Enzo. Eu vou deixar, se vocês se interessarem na tabela do jeitinho que eu montei a rotina do Enzo, faltam algumas coisas, eu vou dar uma melhoradinha, tá? É mais pra mostrar pra vocês, porque conforme a gente vai usando no dia a dia, a gente vai vendo o que falta, o que a gente pode acrescentar ou não, e eu vou mostrar pra vocês a tabela, tá? E eu vou deixar um link aqui embaixo, onde eu vou disponibilizar a tabela idêntica à do Enzo para vocês. Na do Enzo, eu coloquei a rotina dele mesmo, o horário de acordar, as coisas que eu quero que ele faça no horário, pra ele respeitar aqueles horários de segunda a sexta. E sábado e domingo eu tô pensando em montar uma outra tabelinha porque a rotina muda, não tem a ida à escola. Então, a partir do momento que ele não vai pra escola, algumas coisas durante o decorrer e outras atividades que a gente faz durante o sábado e domingo sai da rotina. Então, eu acho que ele também deveria ter mais ou menos o controle do fim de semana pra ele, né? E aí, depois da rotina, eu fiz a rotina de segunda a sexta com as atividades, que se eu não me engano são 8 atividades, eu esqueci de contar, mas depois a gente vai contar tudo certinho juntos. Eu coloquei as regrinhas da casa, que inclusive faltou uma que é ser obediente, e eu vou acrescentar aí nessa tabela que eu vou mandar pra vocês aqui no link abaixo, eu já vou deixar ela prontinha, tá bom? Então, eu coloquei as 4 regrinhas básicas que eu quero que ele cumpra, que é não gritar, porque o Enzo estava gritando muito, não chorar à toa, porque ele chorava muito para ir para a escola, e tanto para levantar e ir para a escola, né, o acordar dele, ele já acordava muito estressado, porque ele tinha ido dormir muito tarde, tinha dias que ele ia dormir meia-noite, 1h da manhã, e não tem jeito, 7 horas ele tem que estar em pé. E fora isso, eu coloquei também usar o banheiro, pra gente tentar, né? Nisso eu coloquei os horários de comida, de alimentação, pra incentivar ele a comer, pra ele comer tudo. Porque se ele comer, eu acredito que além de ele ganhar um pouquinho mais de peso, ele vai conseguir controlar o intestino dele, porque ele não estava comendo de maneira nenhuma, gente. E assim, eu procurei o pediatra, ele fez exames, o Enzo tá normal, não tem nenhum exame que acuse, tipo, nenhum problema de saúde pra ele não estar comendo. Então, era mais por questão de motivação mesmo, ele tava se sentindo desmotivado. Então, o que a gente fez? A gente mostrou pra ele as carinhas, né? A carinha feliz, que se ele cumprir a atividade, ele vai ganhar a carinha feliz. Então, toda vez que ele cumpre uma atividade, a gente entrega na mão dele a carinha, ele vai lá e coloca junto com nós, né? Com a gente, desculpa. A gente leva ele lá pra ele colocar, pra ele se sentir motivado. E quando ele faz alguma coisa que tá fora da regra, ele ganha carinha de triste, né? E eu falei pra ele que quando ele juntar todas as carinhas, quando ele conseguir completar o quadro inteiro, a semana inteira de carinha feliz, ele vai ganhar uma estrela, né? Toda semana que tiver bem completinho, ele ganha uma estrela na qual ele vai poder trocar por um prêmio, um brinde e aí, né, alguma coisa pra incentivar essa criança a estar cumprindo as atividades. E sendo assim, gente, eu achei super bacana essa ideia que eu coloquei em prática, tá? Porque eu tenho certeza que isso tá chamando muita atenção dele, ele quer, né, fazer as coisinhas pra ir lá e colocar as carinhas. Então eu vou mostrar pra vocês no dia a dia, assim, na prática, eu vou fazer um vlog pra vocês verem, assistirem. Como tá sendo na prática, né? Eu acho super bacana porque as crianças gostam de coisas diferentes, eles vão se sentir tipo, super empolgados, tá? Eu tenho medo que isso vire rotina, mas eu acho que a questão do incentivo, da premiação, deles receberem algo em troca, é super legal. E eu quero montar uma tabela de afetividade. Eu espero que vocês gostem dessa tabela também. Como vai funcionar a tabela de afetividade que eu pretendo fazer? Vai ser a tabela do afeto, onde a mamãe e o papai tem que dar carinho pro Enzo, tem que levar ele pra passear, essas coisas, e na onde ele coloca se ele tá feliz com a gente ou se ele tá triste. Porque eu acho que tudo isso motiva a gente um pouquinho mais, né, gente? Eu espero que você... Ai, gente, me desculpa, eu falo muito. Eu espero ter
conseguido suprir aí o que vocês queriam aprender, né? Conseguido passar uma dica super legal, tá? Qualquer dúvida, deixa aqui no comentário, gente, que eu também tô aqui pra aprender, tá? Eu não sou expert em nada. Eu fiz essa tabela baseada na rotina do Enzo, que ele vai pra escola pela manhã. Mas se você tem um filho que vai na escola na rotina de tarde, a gente pode fazer umas alterações nesse quadro de rotina, que você pode pegar e colocar as atividades que varia à tarde de manhã, entendeu? Acho que muda um pouquinho o horário de dormir, mas é sempre bom uma criança dormir cedo. A criança tem que sempre ter pelo menos, no mínimo, 8 horas de soneca para melhorar o desenvolvimento da criança. Bom, gente, agora eu vou mostrar pra vocês a tabelinha, como é que ficou. Espero que vocês tenham gostado e beijo!